Bora lá, vamos começar mais um vídeo, sempre falando de Deus, da palavra de Deus, do nosso manual de instruções para a vida, do nosso livro da vida. Então sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Hoje é quinta-feira, dia 19 de dezembro e o ano é 2024. Então sejam todos bem-vindos e hoje vamos fazer a leitura, vamos ler e também comentar o capítulo 3 do quarto livro dos Reis. E como o próprio livro já diz, trata-se da história dos reis de Israel, de como aqueles reis governaram sobre Israel e também sobre Judá. Então é todo o período, né, que vai desde o rei Saul, que foi o primeiro rei, né, que governou Israel, que reinou Israel, até o rei Davi, que foi o rei mais importante de Israel, e o rei Salomão também o rei mais sábio que já pisou nesta terra. Então este livro ele trata também a continuação do terceiro livro de Reis, né, que desde o primeiro livro de Samuel vem falando ali da história dos reis, de como os reis de Israel governaram sobre Israel e também sobre Judá. Lembrando que nesta época, nessa época no quarto livro dos reis, o reino de Israel já foi dividido, ele foi separado ali em dois reinos. O reino do sul, que era chamado do reino de Judá, e o reino do norte, com o nome de Israel propriamente dito, né? Então vamos continuar com a nossa história, né? E hoje vamos fazer a leitura do terceiro capítulo do quarto livro dos Reis, né? E aqui depois da morte de Elias, né, do grande profeta Elias, então continua ali Eliseu, né, foi quem assumiu ali depois de Elias, foi Eliseu, né, que era o aprendiz, era o auxiliar ali de Elias, ele que fica como sendo o grande profeta, ele que herda ali, no caso, o espírito de sabedoria de Elias, perfeito? Então hoje vamos continuar então com essa história, vamos fazer a terceira, vamos ler o terceiro livro, aliás, o terceiro capítulo do quarto livro dos Reis, né? Mas antes de começar, já deixa aí seu like, comente, compartilhe, se inscreva aqui no nosso canal, que é para dar aquela fortalecida no nosso trabalho, para que a gente possa levar sempre uma mensagem de sabedoria, de riqueza, de conhecimento, de saúde, de paz, de alegria e felicidade para mais e mais pessoas, né? Nos ajude, pois quando você ajuda, você também é ajudado por Deus. Aquele que ajuda também é ajudado. Lembre-se sempre disso, perfeito? Então deixe seu like, comente, compartilhe, se inscreva aí no nosso canal. É de graça para você e é de muita importância e de muita valia para nós, perfeito? Então vamos começar a nossa leitura, mas antes já vamos pegar aqui nossa ferramenta de trabalho, o nosso manual de instruções para a vida, o nosso livro da vida, e vamos abri-lo aqui no décimo segundo livro. Só lembrando que a Bíblia ela é formada, a nossa versão aqui é formada por 66 livros, 1189 capítulos e aproximadamente 31.200 versículos, perfeito? E chegamos no capítulo 3 do quarto livro dos Reis também. Ok? E se você quiser obter mais conhecimento e mais sabedoria, recomendo que você acesse aí nossas playlists, né? Nós temos diversas playlists aí, onde fizemos a leitura de vários livros, né? Fizemos a leitura e também comentamos vários livros. Então, para você adquirir mais sabedoria e mais conhecimento para deixar a sua vida mais leve, o seu caminho mais iluminado, eu recomendo que você assista a esses vídeos para que você possa adquirir mais conhecimento e mais sabedoria, ok? Então vamos começar a nossa leitura de hoje. E no versículo 1 do terceiro capítulo do quarto livro dos Reis diz assim: Ora, Jorão, o filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria, no 18º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou por 12 anos. Então Jorão, que era o filho de Acabe, para quem não sabe, ele foi morto ali em uma batalha, né, uma flecha, uma bala perdida da antiguidade atingiu ele e ele acabou morrendo, ele acabou sangrando até morrer, perfeito? Então Jorão, o filho de Acabe, é quem vai reinar no lugar dele, é que vai ficar ali no seu lugar, ele vai reinar por 12 anos, perfeito? E nessa época o profeta Elias já havia falecido, né? Já havia sido
levado por Deus, né? Já havia sido levado por Deus, e o profeta, no caso agora, era Eliseu. E ele operou o mal à vista do Senhor, mas não como seu pai e sua mãe, porque removeu a imagem de Baal que o seu pai havia feito. Então ele operou o mal também. E uma das coisas aqui que é importante salientar é que todos os reis ali de Israel, eles sempre operavam o mal ali aos olhos de Deus. Todavia ele se apegou aos pecados de Jeroboão, o filho de Nebate, o qual fez Israel pecar. Disso não se afastou. Então ele cometia os pecados, os mesmos pecados que Jeroboão, né, o filho de Nebate. Emesa, rei de Moabe, era um negociante de ovelhas e devolvia ao rei de Israel 1000 cordeiros e uma centena de carneiros com lã. Então o rei de Moabe, né, ele era um negociante de ovelhas, né, e ele devolvia ao rei de Israel 1000 cordeiros e uma centena de carneiros com a lã. Porém, sucedeu quando Acabe estava morto que o rei de Moabe se rebelou contra o rei de Israel. Então, quando Acabe morreu ali, o rei de Moabe se rebelou contra o rei de Israel. Então, quando Acabe morreu, o rei de Moabe, então ele se rebelou porque ele não queria ficar mais pagando tributos ali para o rei de Israel. Então, ele se rebelou contra Israel. E naquele dia o rei Jorão saiu de Samaria e passou em revista a todo Israel. Então naquele dia o rei de Israel, né, ele passou, né, o rei de Israel, ele passou em revista, né, a todo o povo de Israel. Então, quando o rei Jorão, né, o rei de Israel, ele ficou sabendo ali que o rei de Moabe havia se rebelado, né, contra ele, então ele passou em revista ali a todo o exército de Israel. Ele reuniu todo o exército de Israel se preparando para a batalha. E ele foi e enviou a Josafá, o rei de Judá, dizendo: o rei Moabe tem se rebelado contra mim. Tu virás comigo contra Moabe para a batalha? Então ele manda o mensageiro aí perguntar se o rei Josafá, o rei de Judá, iria com ele na batalha ali contra o rei Moabe, né, o rei dos Moabitas. E ele disse: eu subirei, eu sou como tu és, o meu povo como o teu povo e os meus cavalos como os teus cavalos. Então ali naquela época já havia ali uma união ali dos dois reinos, né? Os dois reinos ali, o de Judá e o de Israel, os dois reis que sempre lutavam, sempre estavam lutando, sempre estavam brigando um contra o outro, então eles já estavam unidos, né? Então o rei de Israel mandou mensagem ao rei de Judá, perguntando se ele iria subir naquela batalha, se ele se reunir com ele naquela batalha para lutar contra os Moabitas. Ele disse: por qual caminho devemos subir? Ou seja, o rei de Judá pergunta ali para o rei de Israel: por qual caminho devemos subir? E ele responde: o caminho pelo meio do deserto de Edom. Então eles resolveram irem ali pelo caminho do exército de Edom. Partiram, pois, o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom, e eles promoveram um cerco de uma viagem de 7 dias, e não houve água para o exército e para o gado que os seguiam. Então aqueles 3 reis, eles resolveram ir então pelo deserto, né? Então acabou a água ali para o gado e para os animais que os seguiam, né? Então eles ficaram sem água no meio do deserto, né? E os 3 reis se reuniram ali para fazer o cerco ao rei de Moabe. E o rei de Israel disse: o Senhor chamou estes 3 reis juntos para entregá-los na mão de Moabe. Então o rei de Israel perguntou ali: será que o Senhor, né, chamou esses 3 reis, os 3 reis ali de Israel, para serem entregues nas mãos do rei de Moabe? E Josafá, o rei de Judá, disse: não há aqui um profeta do Senhor além desses para que por ele possamos consultar o Senhor. Então o rei de Judá perguntou se não existia nenhum profeta ali para eles consultarem ao Senhor, né? E um dos servos do rei de Israel respondeu e disse: aqui está Eliseu, o filho de Safate, o qual derramou a água nas mãos de Elias. Então um dos servos ali do rei de Israel disse que ali habitava, ali morava o rei
né, ali morava Eliseu, o profeta que havia molhado as mãos de Elias. E Josafá disse: a palavra do Senhor, ou seja, ele está dizendo aqui que no caso Eliseu era um servo, né, era um aprendiz ali que andava ali com Elias, né, pois Elias o havia escolhido para ser o seu substituto. E Josafá disse: a palavra do Senhor está com ele. Assim o rei de Israel e Josafá, o rei de Edom, desceram até ele, né? Então, Josafá disse: a palavra do Senhor está com ele, então vamos até ele, vamos lá consultá-lo. E Eliseu disse ao rei de Israel: o que tenho eu contigo? Então Eliseu perguntou ali ao rei de Israel o que ele queria, né? O que ele queria, no caso o rei de Israel queria com ele. Vai ter até os profetas do teu pai e os profetas da tua mãe. E o rei de Israel disse a ele: não, porque o Senhor chamou estes 3 reis juntos para entregá-los na mão de Moabe. Então, Eliseu ele não aceitava ali que o rei de Israel, né, consultasse, né, que o rei de Israel adorasse, né, outros deuses, né, pois o rei de Israel ele idolatrava e amava outros deuses. Então Eliseu não queria, né, no caso, atender ao rei de Israel. E Eliseu disse: vive o Senhor dos exércitos, diante de quem me ponho de pé, se não fosse por eu respeitar a presença de Josafá, o rei de Judá, eu nem olharia na tua direção, tampouco te veria. Então Eliseu disse ali ao rei de Israel que se não fosse ele respeitar o rei de Josafá, ele nem estaria atendendo ao rei de Israel, né? Porque o rei de Israel adorava outros deuses e fez também o povo de Israel pecar contra o Senhor. Agora, porém, trazei-me um menestrel. E sucedeu quando o menestrel tocou, que a mão do Senhor veio sobre ele. E ele disse: assim diz o Senhor, fazei este vale cheio de fossos. Então aquele menestrel foi lá e a mão de Deus, né, estava sobre ele. E ele disse: assim diz o Senhor, fazei este vale cheio de fossos, porque assim diz o Senhor, vós não vereis vento, tampouco vereis chuva, mas aquele vale será cheio com água, para que possais beber, tanto vós quanto o vosso gado e os vossos animais. Então, a palavra do Senhor veio sobre aquele menestrel, e ele disse que aquele vale iria ficar cheio de fossos, né? E haveria água ali, eles não veriam nem vento nem chuva, mas a água jorraria ali tanto para o exército quanto para o gado e os vossos animais. E isto não passa de coisa leve à vista do Senhor. Ele também entregará os moabitas em vossas mãos. Então aquele homem disse que os moabitas serão entregues nas mãos de Israel. E vós ferireis toda a cidade fortificada e toda a cidade escolhida, e derrubareis toda a árvore boa, e tampareis todos os poços de água, e contristareis todo bom lote de terra com pedras. Então, toda a cidade, né, todas as riquezas ali dos moabitas serão entregues nas mãos de Israel. E sucedeu pela manhã, quando a oferta de carne era oferecida, eis que ali chegou água pelo caminho de Edom, e a terra foi cheia pela água. Então, pela manhã ali, quando eram feitas as ofertas, quando eram entregues as ofertas, né, de carne, então todo aquele lugar, todo aquele vale se encheu de água, né, toda Edom, né. E quando todos os moabitas ouviram, né, ouviram que os reis haviam subido para lutar contra eles, reuniram todos que eram capazes de se revestir de armadura, e daí para cima, e se puseram de pé na fronteira. Então, quando os moabitas ficaram sabendo ali que aqueles 3 reis haviam se reunido, né, para lutar contra os moabitas, então eles também se prepararam, né, e se puseram de pé ali na fronteira de Moabe com Israel. E eles se levantaram cedo pela manhã, e o sol brilhou sobre a água, e os moabitas viram a água no outro lado, tão vermelha quanto o sangue. Então, quando o sol brilhou ali pela manhã, os moabitas viram aquela água, né,
imensidão de água, né? E eles se puseram ali de pé e viram que a água era tão vermelha quanto o sangue. Versículo 23, e eles disseram, isto é sangue, os reis estão seguramente mortos. Então eles viram ali que era sangue, né? Então eles achavam que ali os reis de Israel estavam mortos, né? E mataram-se uns aos outros, agora portanto Moabe ao despojo. Então eles pensaram ali, quando eles viram aquela água vermelha, eles pensaram que era o sangue ali do povo de Israel, dos israelitas que haviam brigado entre eles e haviam se matado. E quando eles chegaram ao acampamento, então eles achavam que aquele sangue, que aquela água era tudo sangue, né? E que aquele povo, o povo de Israel, havia brigado entre eles, haviam lutado entre eles e haviam se matado, né? Então eles se prepararam ali para irem aos despojos, para irem buscar os despojos dos israelitas que estavam todos mortos. E quando eles chegaram ao acampamento de Israel, os israelitas se levantaram e feriram os moabitas, de modo que fugiram de diante deles. Mas eles seguiram adiante, ferindo os moabitas na sua própria terra. Então você veja só que loucura, né? Então eles achavam que ali era tudo sangue, então eles foram correndo até o acampamento ali de Israel, achando que iam encontrar ali só despojo, só riquezas ali para eles adquirirem, para eles levarem para eles, né? Então eles foram correndo até o acampamento de Israel. Quando chegaram lá, encontraram o exército de Israel preparado, né? O exército que acabou matando a todos os moabitas, né? E os moabitas fugiram e os israelitas continuavam ali matando os moabitas em sua própria terra, na própria terra deles, né? E eles arrasaram as cidades e em todo lote bom de terra, cada homem lançou a sua pedra, e o encheu, e eles tamparam todos os poços de água, e derrubaram todas as árvores boas, somente em Harazete eles deixaram as suas pedras. Todavia, os fundeiros a cercaram e as feriram. Então eles arrasaram, dos israelitas arrasaram ali todas as cidades, né? E cada um colocava a sua pedra no lugar escolhido para fazer a sua casa, para fazer a sua morada. E derrubaram todas as árvores boas, né? Todas as árvores boas. Somente em Querim Hazate eles deixaram as suas pedras. Todavia os fundeiros a cercaram e as feriram. E quando o rei de Moabe viu que a batalha era demasiadamente intensa para ele, levou consigo 700 homens que empunhavam espadas para abrir caminho até o rei de Edom, mas eles não conseguiram. Então o rei de Moabe, quando viu ali que a batalha estava perdida, que ele não ia conseguir vencer aquela batalha, não ia conseguir vencer os israelitas, então ele reuniu 700 homens, né? Ele não ia conseguir vencer Israel, então ele reuniu 700 homens que empunhavam espadas, né? Para que eles abrissem caminho até o rei de Edom, né? Então até o rei de Edom, mas eles não conseguiram. Então, quando o rei de Moabe ali viu que estava tudo perdido, ele tentou fugir por Edom, né? Mas não conseguiram. Então ele tomou o seu filho. Olha só que loucura que é esse versículo aqui, né? Olha só, como eu sempre digo, ali era a era da barbárie mesmo, da loucura, da crueldade, né? Que eles faziam muito mal, eles faziam muitas coisas erradas mesmo, né? Então ele tomou o seu filho, né? Então quando ele viu que não ia conseguir, né? Quando ele viu que não ia conseguir fugir, ele tomou o seu filho mais velho, que reinaria no seu lugar, e o ofereceu como oferta queimada sobre o muro. E houve uma grande indignação contra Israel, e eles se afastaram dele e retornaram para a sua própria terra. Então ali o rei de Moabe, quando viu que a batalha estava perdida, né? Então ele pegou e ofereceu o seu próprio filho como oferta queimada, o próprio filho que reinaria no seu lugar. Então houve uma grande indignação contra Israel, e eles se afastaram dele e retornaram para a sua própria terra. Então aqueles homens se afastaram ali
né, do rei de Moabe retornaram para suas próprias casas, para sua própria terra. Então esse foi o último versículo da nossa leitura de hoje. Fizemos a leitura e também comentamos o capítulo 3 do quarto livro de Reis. Mais uma leitura de muita sabedoria e riqueza para você. Em tudo nós aprendemos e somente os tolos já sabem de tudo. Então para você que nos acompanhou aí por um minuto, meu muito obrigado. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Mas se você ficou até o final, meu muito obrigado também, que Deus te traga paz espiritual, riqueza, sabedoria, vida plena, todas as coisas boas que Deus fez para mim e também para você. Não se esqueça de se inscrever aí no nosso canal, né? Não paga nada, é totalmente de graça para você e é de grande importância para você. Então, meu muito obrigado e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Valeu?